partida do Cruzeiro amanhã contra o Flamengo e essa preparação do Cruzeiro para esse jogo com ausências importantes, hein, Adroaldo Leal? Boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha da Fã. Fala comigo, Grice. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligadinho aqui no Resenha da Fã desta terça-feira, hein? Tô aqui a caminho do Rio de Janeiro, porque amanhã o Cruzeiro joga às 9h30 da noite contra a equipe do Flamengo, viu? É aquele jogo dos dois campeões estaduais. O Cruzeiro campeão mineiro e o Flamengo campeão carioca. O Cruzeiro venceu o seu rival Atlético Mineiro e o Flamengo venceu o seu rival Fluminense nos pênaltis, tá? E pra amanhã a Raposa tem aí 3 desfalques importantes. O primeiro deles é o lateral William. Eu sei, presuntinho, que vai dar problema, que muita gente vai falar que não é um desfalque importante, mas pro Tite é assim, viu? Porque o William com o Tite tem sido o titular absoluto aí da lateral direita do Cruzeiro. Além deles, Lucas Romero, ele teve uma fratura na costela esquerda e também o Bruno Rodrigues, ele teve um estiramento na coxa direita. Em relação ao Romero, eu até fui perguntado, né, se essa fratura poderia ter acontecido na hora da briga, na hora da confusão no clássico. Não, eu conversei com o Romero pós-jogo, né, ele falou que estava com dor, eu até perguntei se era alguma coisa da briga, da confusão, ele disse que não. Teve um lance no primeiro tempo, inclusive ele até cai e durante a jornada, a nossa jornada esportiva, né, o nosso Bola em Jogo, eu até chamei a atenção para isso, que o Romero tinha caído. Eu falei, ó, o Romero caiu meio desacordado. Foi nesse momento dessa queda que ele fraturou ali a sua costela e jogou com a costela quebrada e também entrou para confusão com a costela quebrada, viu? Então, Romero fora e o Bruno Rodrigues também fora. A tendência é de que o Romero e de que o Bruno Rodrigues, eles fiquem fora aí por aproximadamente 3 a 4 semanas, e o Romero principalmente é um desfalque muito importante para esse jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo, viu? O Cruzeiro já treinou pela manhã e agora, finalzinho da tarde, início da noite, vem voo fretado para o Rio de Janeiro para essa partida de amanhã. Lembrando que todas as informações do Cruzeiro eu sempre trago em nome de Valorizacar. Valorizacar, afinal de contas, quem valoriza protege, e Mapa do Carro. Para você vender o seu carro em apenas 1 hora e detalhe, você recebe à vista no Pix. E aí, Grice, o negócio é o seguinte, tá? A tendência é de que o Matheus Henrique, seja o substituto do Romero. E para você e para todo mundo aí no estúdio, quem seria esse substituto aí do Lucas Romero para esse jogo de amanhã contra o Flamengo? Tem muita gente querendo o Wallace por causa daquela confusão, mas agora falando sério, a tendência é de que seja o Mateuzinho. Na opinião dos senhores, quem entra na vaga do Romero, hein? Daqui a pouco você volta com mais informações do Cruzeiro aqui dentro do Resenha da Fã, Adroaldo, que está a caminho do Rio de Janeiro, então, para acompanhar esse jogo de amanhã. Vocês perceberam aí que parou aquela famosa parada de estrada para nos atender aqui no Resenha da Fã. O presunto, a gente já falou um pouco a respeito ontem do peso, né, dessa ausência do Romero, mas você acha que tem outra opção pro Tite além do Matheus Henrique, que é a tendência? Acho que todo mundo vai apostar no Matheus Henrique para esse jogo. Você acha que tem algum outro nome possível para brigar por essa vaga? Outras opções ele tem. Ele pode colocar o Wallace, por exemplo, que é um nome que a Amanda gostaria. Ele pode colocar algo que eu particularmente gosto pela realidade do jogo, o Christian, ali. Trazer o Christian um passinho atrás para fazer a função e jogar o Gerson na direita e o Wanderson na esquerda. Seria uma equipe com mais capacidade de marcação, com mais vitalidade. O Mateuzinho é quase que um segundo armador ali. Você fica com o Mateuzinho, o Lucas Silva e o Matheus Pereira, você tem 3 jogadores em que as principais características são distribuição de passes, criatividade, armação de jogadas. E lógico que esse cenário, na maioria dos jogos, pra mim vai ser bom. Porque eu acho que muitas das vezes o Cruzeiro vai enfrentar equipes muito fechadinhas. Não tem jeito. Quanto mais acima você tá na tabela, maiores serão os jogos que seu adversário vai se fechar todo contra você. Ah, tá, o time vai jogar na retranca, outro time vai jogar na retranca, outro time não vai jogar na retranca. Se você é top 3 do campeonato, cara, provavelmente você vai enfrentar pelo menos 15 times na retranca. Pelo menos 15 times na retranca. E o Cruzeiro, pra mim, é no mínimo top 3 do campeonato. Como ano passado foi terceiro colocado, e eu disse isso quando o campeonato começou. Pra mim, o Cruzeiro esse ano é no mínimo top 3, ficou na posição mínima que eu esperava. Esse ano, mais uma vez, pra mim, o Cruzeiro é no mínimo top 3 do campeonato. Dentro do seu potencial máximo, mas a gente sabe que é um campeonato que tem tudo para ser muito particular, parada para a Copa, esse início que foi conturbado, pode ser que não dê, pode ser que dê, pode ser que seja campeão, enfim, por exemplo, o Flamengo mesmo, que para mim fecha o top 3 com o Palmeiras e o Cruzeiro, eu não acho que seja um absurdo se ficar de fora, do mesmo jeito o Cruzeiro, eu acho que os dois podem sofrer mais e que o campeonato pode ser nivelado por baixo, que não sejam as melhores equipes que terminem em primeiro por todos os condicionamentos que esse campeonato vai ter. Mas voltando ao assunto do Romero, eu acho que
contra o Flamengo no Maracanã é uma partida que o Cruzeiro terá a oportunidade de ser reativo. E que o Cruzeiro vai ter menos bola. O Flamengo gosta de ficar com a bola durante a partida. Eu acho que você ter Mateuzinho, Lucas Silva e Matheus Pereira no meio, você pode ter um meio com pouca pegada, com pouca mordeção. Muito técnico, muita capacidade de criar, mas com pouca capacidade de fazer uma transição rápida de contra-ataque, com pouca vitalidade, com pouca pegada na primeira linha ali. Então eu colocaria o Christian na vaga do Romero. Por mais que ele não seja um defensor, ele é um volante. Ele é volante. É um volante com boa capacidade de marcação e com muita vitalidade. Joga o Gerson para a direita, que é a posição favorita dele. E na esquerda eu coloco o Wanderson, que também vai ajudar com a marcação. Então essa ausência do Romero ela vai ser compensada por duas peças. Com o Christian um passo atrás e com o Wanderson ali pela esquerda, que marca muito mais do que o Gerson. Então eu compensaria a ausência do Romero de duas formas com essa minha ideia para jogo.